Olá, bom dia. São 7h52, quinta-feira, 14 de maio. Essa é a TV Senado. Eu sou André Ricardo e você está assistindo ao Senado Agora. A lei de migração pode ser votada hoje na Comissão de Relações Exteriores. Na reunião, os senadores também sabatinam 2 diplomatas. Quem traz informações ao vivo é a repórter Mariana Abreu. Bom dia, Mariana. Bom dia, André. O Brasil poderá ter uma lei de migração com ênfase no tratamento humanitário, em substituição ao Estatuto do Estrangeiro, que é uma herança do governo militar com foco na segurança nacional. A matéria, que já foi aprovada pelas comissões de Constituição e Justiça e Assuntos Sociais, estabelece direitos e deveres relacionados a vários aspectos da imigração e emigração, como concessão de vistos, deportação, repatriação, naturalização e expulsão. A proposta, que aguarda parecer do relator, senador Ricardo Ferraço, também institui mecanismos para o combate ao tráfico internacional de pessoas. Também na pauta, um requerimento de convocação do ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira. Os senadores querem esclarecimentos sobre a decisão do Itamaraty de se abster da votação sobre violações de direitos humanos na Síria e no Irã. Na segunda parte da reunião estão marcadas 2 sabatinas. A de Paulo César de Oliveira Campos, para exercer o cargo de embaixador do Brasil na República Francesa e cumulativamente no Principado de Mônaco. E a de Guilherme de Aguiar Patriota, para exercer o cargo de representante permanente do Brasil junto à Organização dos Estados Americanos. Guilherme é filho de Antônio Patriota, que foi ministro das Relações Exteriores no primeiro governo de Dilma Rousseff. André? Obrigado, Mariana. A Comissão de Direitos Humanos faz audiência pública daqui a pouco, às 9 horas, para debater o tema A Lei Áurea, Terceirização e o Combate ao Trabalho Escravo. A reunião é interativa. Perguntas e comentários podem ser encaminhados para o portal www.senado.leg.br/audiência, /e-cidadania, ou para o telefone do Alô Senado, 0800 61 2211. O projeto do novo Código Penal vai voltar à Comissão de Constituição e Justiça. A matéria tramitava em regime de urgência no plenário. O novo Código Penal endurece a punição para o crime de homicídio, torna a corrupção um delito hediondo e tipifica o terrorismo e o Caixa 2. A previsão era começar a discutir o texto em plenário nesta quarta-feira, mas os líderes apresentaram um requerimento para que a matéria volte à Comissão de Constituição e Justiça. Será naturalmente melhor do que trazer uma discussão de uma matéria desta amplitude para o plenário, sem que tenhamos a finalização dos pontos mais controversos. Talvez, em vez de votar em regime de urgência, nós pudéssemos combinar dela passar mais 15 ou 20 dias na CCJ para que os novos senadores pudessem discutir essa matéria e aí sim a gente vir com uma matéria mais consistente, já com entendimento entre diversos partidos. O requerimento foi aprovado e a CCJ tem 30 dias para emitir um parecer sobre o novo Código Penal. Se passar na comissão, a matéria volta ao plenário. Há uma cobrança muito grande da sociedade. Esse Código Penal brasileiro é da década de 40, não combina muitos crimes com os quais convive hoje a sociedade brasileira. É importante que ele tenha a sua tramitação concluída no Senado Federal, mas nós vamos possibilitar que ele seja discutido na CCJ. É muito importante que a CCJ participe dessa discussão e ajude ao Senado Federal a construir esse momento. Uma proposta para acabar com a guerra fiscal foi apresentada por secretários estaduais de Fazenda à Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo. O texto tem o apoio do Distrito Federal e de todos os estados, à exceção do Paraná. A sugestão é uma alternativa ao projeto de resolução em análise no Senado, que unifica as alíquotas do ICMS. Pela proposta do Conselho Nacional de Política Fazendária, fica mantida a alíquota final de 4% para produtos que saem do Sul e do Sudeste. A mesma porcentagem se aplica às mercadorias do Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Espírito Santo, com destino às demais regiões, exceto produtos agropecuários e industrializados, que terão alíquota de 7%. No caso do gás boliviano que passa por Mato Grosso do Sul e dos produtos da Zona Franca de Manaus, o ICMS cai de 12% para 10%. Para os bens de informática, chega a 7%.
que os empresários têm uma conversa com o governo e têm uma conversa com a gente separado. E na sua percepção, na percepção deles, é que isso seria altamente prejudicial. Todos os produtos terão na Zona Franca de Manaus, nessa estrutura, uma situação melhor do que hoje. Ganharão 1 ponto percentual em relação ao Sul e o Sudeste e ganharão 3 ou 6 pontos percentuais em relação ao Norte e Nordeste. O objetivo da proposta do CONFAZ é pôr fim à chamada guerra fiscal. É uma política totalmente prejudicial ao país. No curto prazo, ela gera emprego e desconcentra relativamente a atividade industrial, o investimento como um todo, mas no médio prazo ela diminui o total dos recursos arrecadados pelos estados, deteriorando as contas públicas. No longo prazo, há o retorno da concentração industrial nos estados mais desenvolvidos. É hoje o acordo possível, mas no futuro, concluída a transição para as novas alíquotas interestaduais, deveríamos caminhar para a eliminação completa da alíquota interestadual do ICMS. Segundo os secretários, a proposta precisa ser aprovada em conjunto com outras medidas. É o caso da convalidação dos incentivos fiscais concedidos irregularmente para atrair empresas. Os estados terão um prazo para pôr fim aos benefícios. Além disso, serão criados 2 fundos, um de compensação para perdas de receita e outro de desenvolvimento regional. Os estados têm muito medo de você criar um fundo de desenvolvimento regional sem com a possibilidade da União contingenciar esses recursos, ou seja, um fundo que não tenha clareza que vai haver o repasse para as unidades federadas. A gente já teve no passado situações como da Lei Candir, em que os estados aderiram ao pacote de reforma da mudança do ICMS para favorecer as exportações do país e não tiveram a contramedida ao longo do tempo. Quem ganha, quem perde, aonde, como... Quer dizer, o CONFAZ tem esses números que eu acho que no momento em que nós tivermos os números na mão, eu confesso para você que eu não tenho esses números, eu não vi nos últimos anos, ajuda e muito politicamente você tomar a decisão. As perdas vão se concentrar nos estados que produzem mais do que consomem, como, por exemplo, o caso de São Paulo. O que ocorre é que São Paulo também é o grande mercado consumidor. Então, a tendência é que haja um equilíbrio ao longo do tempo em relação a isso. É absolutamente imprescindível nós superarmos esse cenário atual, resolvermos essa disputa, essa insegurança jurídica, de modo a poder possibilitar o destravamento de investimentos e, portanto, crescimento econômico, que é o que o país tanto precisa, né? A sugestão do CONFAZ vai ser avaliada pelo senador Wellington Fagundes. Ele é o relator do projeto de resolução que unifica as alíquotas do ICMS. A matéria foi aprovada pela Comissão de Assuntos Econômicos há 2 anos e aguarda votação nas comissões de Desenvolvimento Regional e de Constituição e Justiça. Na próxima terça-feira, o ministro da Fazenda, Joaquim Levy, vai se reunir com os senadores para tentar chegar a um consenso sobre o tema. A comissão, aliás, está prevista para daqui a pouco a audiência pública na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária. Quem traz informações ao vivo sobre a pauta da reunião é a repórter Dinalva Ferreira. Bom dia, Dinalva. Bom dia, André. Os senadores da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária fazem uma audiência pública para debater os problemas e as metas da Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural para a Agricultura Familiar e Reforma Agrária, o PENATER. Foram convidados representantes de 4 ministérios, além do INCRA, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. Essa foi uma das políticas públicas escolhidas pelos senadores da comissão para serem avaliadas durante todo este ano. A outra política pública é a política de defesa agropecuária. André? Obrigado, Dinalva. A Comissão Mista de Orçamento se reuniu nesta quarta-feira para escolher os relatores setoriais que vão auxiliar a elaborar a proposta orçamentária. A divisão por áreas foi ampliada pela presidente do colegiado. O mais importante hoje é que era concentrado em uma área só, como de infraestrutura, todo o orçamento do transporte, da Minas Energia, e nós distribuímos por áreas temáticas. Quer dizer, colocamos a relatoria para o transporte, a relatoria para Minas Energia, a relatoria para a educação, que ficava envolvida com esporte, com ciência e tecnologia, com cultura e por aí afora. Nós queremos dar uma nova organização, foi aprovada que hoje isso é um fato importante. A comissão passa agora por primar pela importância dos seus temas e com o gasto dos recursos
com a maior transparência possível, com suas propostas, todas elas debatidas na comissão. A medida provisória que renegocia as dívidas dos clubes de futebol com a União foi prorrogada. No Congresso, a MP, com muitos opositores e poucos defensores, ainda está na fase das audiências públicas para acolher opiniões dos interessados na matéria. Nós teremos uma oportunidade muito fértil para avançarmos mais ainda, no sentido de ouvirmos as ponderações do que significa a realidade da Série B e da Série C. Os clubes das séries B e C chegaram à audiência com a opinião formada e o discurso afinado. O acesso do América Futebol Clube ao parcelamento de 240 meses previstos na medida provisória é vital para as metas pretendidas. Acredito que para todos. Assim como os times das séries A e D, que já foram ouvidos na comissão mista, todos são contra o texto original da medida provisória 671. Da maneira que a redação está, se não houver adequações, é inviável para o Esporte Clube Bahia aderir à MP 671. Hoje, na Série C, patrocínio é mínimo. Basicamente, a gente depende da generosidade de alguns empresários que são ligados ao clube. Transmissão de TV, a gente não recebe nenhuma verba. Optasse por aderir a esse refinanciamento proposto na MP, provavelmente a gente fecharia as portas. Seria uma lástima. Para ter direito ao parcelamento das dívidas em 10 ou 20 anos, a MP exige contrapartidas consideradas abusivas pelos times. Eu duvido que tenha alguém aqui que aceite ser dirigente de clube e responder por seu patrimônio durante 20 anos. Porque isso não é salvação do futebol brasileiro. Lamentavelmente, entraremos no colapso. Secretário-geral da CBF, o ex-deputado Walter Feldman, que assistiu à audiência, reforçou que a posição dos clubes é a mesma da confederação. Alguns exemplos. A conta centralizada, que é uma intervenção do sistema financeiro e do governo para que haja confiança em relação ao pagamento correto dessas dívidas. É desconfiar daquele parceiro com o qual está sendo estabelecido o contrato. Estabelecimento de 70% de pagamento com o pessoal, que cada time, cada clube deve definir o seu percentual adequado. A introdução do futebol feminino. Nós temos aqui a oportunidade de negociar e alterar a MP. Nesta quarta-feira foi publicada a prorrogação por mais 60 dias do prazo da medida provisória, que se encerraria na próxima segunda-feira. A fase de audiências públicas continua. O próximo convidado é o representante do Bom Senso Futebol Clube, que já adiantou a opinião do movimento de jogadores. Bom Senso é amplamente favorável ao MP, coloca que o clube que aderir ao refinanciamento só pode participar de campeonatos organizados por entidade que obedeça a tais critérios. Na verdade, a MP olha para o setor como um todo, não para cada clube em separado. 2 ministros vieram à Comissão de Mudanças Climáticas para discutir como enfrentar a crise de abastecimento de água. A revitalização do Rio São Francisco também esteve na pauta da reunião. Presente na reunião, o presidente da Comissão de Meio Ambiente, senador Otto Alencar, destacou a revitalização do Rio São Francisco como fundamental para o futuro da questão hídrica no Nordeste brasileiro. Terá que se revitalizar todos os rios e todas as nascentes da bacia do Rio São Francisco. E a prioridade, sem nenhuma dúvida, é o replantio das matas ciliares que foram todas destruídas. Eu estou querendo mostrar que uma obra de transposição com as suas, todas as suas vertentes de distribuição, que está aqui desenhada, ela só será possível, e aí fazendo coro aqui ao que o senador Otto Alencar tem defendido, e nós comungamos da mesma opinião, que é a permanente revitalização dessa bacia aqui, que aqui nós estamos no estado da Bahia, mas ela começa aqui embaixo, no estado de Minas Gerais. Segundo o ministro das Cidades, com o nível atual de investimentos, o Brasil está longe de atingir a meta de universalização do tratamento de esgoto. Segundo o Kassab, existe um desnível na oferta de água para as regiões mais populosas do país. E citou dados da ONU sobre a urbanização acelerada no país e no mundo, agravando a questão da oferta e do acesso à água tratada.
As projeções da ONU para 2025, elas chegam a dizer que 65% da população mundial será urbana. Hoje nós concentramos 12% da disponibilidade hídrica do mundo. Porém, nós temos uma distribuição muito desigual no território nacional. A região norte e centro-oeste, ela concentra 85% da disponibilidade hídrica e concentra 15% da população. A região nordeste, sudeste e sul, 15% da disponibilidade hídrica, porém com 85% da população. O presidente da Comissão Mista de Mudanças Climáticas, senador Fernando Bezerra, demonstrou preocupação com a falta de um plano de investimentos para o setor hídrico nos próximos 10 anos. Como tem para a energia um plano decenal de investimento, se não é a hora de a gente estabelecer para a água um plano decenal de investimento com prioridades definidas, com uma hierarquia de projetos bem definida de forma objetiva. Ficamos por aqui. No decorrer do dia você acompanha outras informações nos boletins do Senado Agora. Enquanto isso, continue assistindo a nossa programação.